uma sala fechada, há muito tempo, abrisse a janela. Aí entrasse aquele ar fresquinho, fresquinho, começasse a modificar a respiração dos que estavam na sala. Ou, outra expressão que ele usou, que é mais teológica, uma espécie de Pentecoste, aquilo que aconteceu nos Atos Apóstolos, que o Espírito Santo baixou sobre os apóstolos, eles saíram corajosos, então o concílio devia ser um momento de animar a igreja. Então houve uma renovação muito profunda e muita mudança. Desde tirar a batida, a primeira coisa que aparece visivelmente, mudaram a língua, mudaram a liturgia, mudaram os hábitos, os religiosos começaram a deixar seus grandes conventos, pequenas comunidades inseridas, e uma quantidade enorme de mudanças. É incalculável. Agora, eu acho que mais mudou lá dentro foi essa grande ideia. Nós temos que dialogar com o homem e com a mulher de hoje. Não adianta ficar cercados, pensar que eles vêm a nós. Se nós tivermos uma linguagem, uma maneira de pensar arcaica, eles não vão nos entender. Então podemos falar até verdades, mas eles não entendem. O que adianta dizer uma verdade se ela se torna ininteligível? O que adianta falar uma linguagem que ninguém compreende? Não só a linguagem oral, mas a linguagem de gesto, de símbolo. Então nós temos que responder às perguntas, às exigências que o homem e a mulher modernos nos fazem. Essa é a resposta que o Vaticano quis dar. No diálogo religioso, mudou a atitude com os protestantes, por exemplo. Os livros protestantes, aqui mesmo, Luiz, nós temos alunos protestantes, temos um professor luterano que vai dar aula aqui para nós, entende? Eu pensava antigamente isso. E nós também somos convidados para examinar, eu examinei um protestante, pastor protestante, doutorado dele, fui ao Rio Grande do Sul examinar, eu católico, ele pastor protestante, eu examinando. E recebido com a maior gentileza, muito mais do que fosse na minha casa até. Então, isso é o Vaticano II, é espírito. Ele é um espírito novo. A imprensa europeia, francesa, italiana, certo? Foi grandemente contra o golpe de 64. Então nós estávamos na Europa. Eu estava, naquele dia mesmo, eu estava fazendo férias de Páscoa, foi na época da Páscoa então, né? Estava fazendo férias de Páscoa num sítio dos alunos do Pio Latino, eu era muito amigo dos meus vizinhos hispanos, né? Eu fui fazer férias com eles, não dava nem com os brasileiros. E por la manhã, um dijo, revolução em Brasil, revolução em Brasil. Gritou, revolução no Brasil. Aí fui ver, aí peguei o radinho, começamos a ouvir notícias, que eu não sabia de nada, né? E depois a gente foi acompanhando, a gente lia Veja, as revistas, jornais, porque a gente ia na embaixada, a embaixada brasileira, e buscava jornais, então estava ao par. E o Pio Brasileiro, eram brasileiros. Então, e chegavam os bispos, etc. E a nossa informação era muito grande, era maior que no Brasil. O que percebemos hoje, com uma certa distância, é que naquele momento havia na Igreja do Brasil uma polarização muito forte. Havia uma grande maioria conservadora, um conservadorismo assim mais, eu diria, de centro, mais tranquilo. Havia um pequeno grupo conservador mesmo, reacionário, e havia um grupo de bispos jovens de esquerda, corajosos e abertos, ligado com os operários, ligado mais com os universitários. Era um grupo pequeno de bispos, um grupo pequeno, bem conservador, e aquela massa, como sempre, que vai para cá, para cá. Houve o golpe de 64, ok? Então, naquele primeiro momento, os bispos se reuniram e quiseram lançar um documento. Então, o grupo de direita inseriu no texto, pediu que no texto dissesse que aquilo ali era uma vitória contra o comunismo, e aí puseram. Mas o Dom Helder, que era o grande líder do outro lado, tentou, no próprio texto, amenizar. Então, se você ler o texto, você vai ver que ele tem as duas notas. Mas tem essa frase. A divina providência salvou o Brasil do comunismo. Essa frase, se não literal, mas a ideia está no documento da CNBB. E essa foi, naturalmente, exigência do grupo mais conservador, até reacionário. Enquanto que Dom Helder, que significava um grupo mais avançado, não conseguiu evitar essa frase. Mas o documento tem os seus matizes. Agora, logo que começa a aparecer claramente que havia tortura, lentamente o episcopado brasileiro se afasta cada vez mais em seus documentos da Revolução. De tal maneira que vai ser a única voz assim, forte, pública, contra o golpe de 64. Então, honra seja feita à Igreja. Os documentos mais fortes contra o governo militar foram
dos jesuítas. A figura de Dom Paulo aparece um esplendor enorme, como aquele que enfrentou a repressão. E Dom Helder de um lado, Pedro Calçadarga ameaçado de outro. Então, cada vez mais, a igreja foi tomando uma posição contra o golpe de 64. Há um livro famoso, A Conquista do Estado, do René Dreyfus, que é um uruguaio, se não me engano, professor aqui da Federal, ou ex-professor, não sei dizer mais, que fez uma tese, se não me engano, na Escócia, que é esse livro. Esse livro parece que foi vendido uma edição inteira no primeiro dia, foi o comecinho da abertura, A Conquista do Estado. E nesse livro, ele encontrou um caixote de documentos ligado ao grupo do Golbery, o tal IPES. E nesse documentos aparece que os militares no Brasil têm uma tradição de não darem um golpe contra o povo. Tem muitos, são gente simples, vieram do povo. E o militar brasileiro fazia questão que ele era um militar popular, diferente da Argentina e de outros países. Então, os que estavam arquitetando a Revolução disseram, se não houver mobilização popular, não haverá golpe. Porque os militares não dão golpe. Não vão dar um quartelaço de quartel. Não vão dar. Nós temos que colocar povo na rua. Sem isso não há golpe. Agora, quem é capaz de colocar povo na rua? A esquerda não serve. Eles põem. Só a igreja. Então, eles foram atrás de pessoas simbólicas na igreja. Uma religiosa em São Paulo, que começa um movimento do rosário, do terço, contra o comunismo, etc. Trouxeram um padre irlandês que mora nos Estados Unidos, chamado Peyton, que fez um grande movimento Maracanã, etc., que veio a Belo Horizonte. Aí aquelas mulheres católicas começaram a se movimentar aqui em Belo Horizonte, no São Paulo, no Rio. Aí puseram o povo na rua, aí puderam dar o golpe. Então a igreja colaborou nesse sentido. À medida que o golpe militar foi mostrando realmente a sua verdade, através de torturas, de discriminações, a igreja foi se afastando quando no começo muito forte, exigências cristãs, da ordem política, da ordem democrática, o clamor de um povo, etc. Uma série de documentos enormes, criticando, etc. Sobretudo depois que os dominicanos também foram torturados, barbaramente torturados, alguns dominicanos. Frei Tito, que acabou suicidando-se, né? O Ivo, o Fernando, foram barbaramente torturados. E aí não podia esconder. Eram pessoas da igreja, ninguém ia dizer que eram comunistas. Então, era realmente tortura já planejada contra qualquer protesto contra esse regime. Então, nesse